Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e como a maioria de vocês já deve saber, estamos começando uma playlist nova, uma playlist que vai destrinchar os principais vestibulares do Brasil. Para isso, nós começamos hoje a estudar o que cai de história dentro do Enem. Depois a gente vai fazer as resoluções, questão por questão, dos últimos anos do Enem, assim como das provas da Unicamp, da USP e da Unesp. Então, vamos começar a destrinchar o Enem. Primeiro gráfico que eu apresento para vocês é sobre os temas gerais. Então vocês podem perceber que nos últimos 8 anos, que é o período que eu separei aqui para a gente analisar, nós tivemos 66 questões de História do Brasil, enquanto tivemos 42 questões de História Geral. Então a primeira coisa que você já precisa saber, pensando nessa reta final, nesse segundo semestre de preparação para os vestibulares, o Enem prefere História do Brasil. Então, na hora de montar o seu calendário de estudos, dá prioridade para a História do Brasil, para quem está pensando no Enem, evidentemente. E lá naquela semana, naquelas 2 semanas de revisão que a gente costuma fazer antes das provas, a sua revisão também vai focar nos conteúdos que mais aparecem aqui. História do Brasil, História Geral, e aí nós temos em menor número as questões temáticas, e aí elas vão misturar a contemporaneidade, elas vão misturar com outras disciplinas e história da América como um todo. Vejamos só a história do Brasil primeiro. Quais são os 3 tópicos que vocês não podem deixar de estudar? É sistema colonial, era Vargas e segundo reinado. O sistema colonial apareceu em 22 questões nos últimos 8 anos. Enquanto era Vargas, que é o segundo colocado no ranking aqui do Enem, de História do Brasil, apareceu metade, apareceu 11 vezes. Então, se você tiver muito bem fixado o conteúdo de Sistema Colonial, Vargas e Segundo Reinado, está fazendo praticamente metade das provas, tá certo? Agora, quais são os tópicos que quase não aparecem? Olha os 3 últimos. Descobrimento do Brasil, República da Espada, Crise do Sistema Colonial, Período Regencial. Tá? Então, na hora de montar o nosso cronograma de estudos, precisamos nos basear nessas estatísticas, senão a gente vai perder tempo estudando período regencial, que é uma confusão tremenda, regência trina, regência una, tem ato adicional, e aí não aparece no Enem, vai ter pouco valor para você. Tá? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, se organizar para não perder tempo estudando coisa de menor relevância, tá certo? Agora, em História Geral, o que mais aparece no Enem é mundo moderno e mundo contemporâneo. Então vai aparecer as questões ali, principalmente pós-Revolução Francesa, tá? E o Enem praticamente ignora a antiguidade, principalmente a antiguidade oriental. Veja aqui, ó, dividindo o último lugar, a gente tem pré-história e antiguidade oriental. Pré-história ou história pré-literária quase não aparece, e a antiguidade oriental, para quem não se recorda, é estudar Mesopotâmia, assírios, babilônios, o Império Persa, não tem quase relevância para o Enem, tá certo? Depois, de América, período colonial e contemporânea, mas mesmo assim, são apenas 11 questões nos últimos 8 anos, e o período colonial é basicamente o sistema de exploração espanhol aqui na América. Tá? Cai pouquíssimas questões sobre as civilizações pré-colombianas, como vocês podem perceber. O que são essas civilizações pré-colombianas? Maias, Incas e Astecas, principalmente. E por fim, nós temos as questões temáticas do Enem. Aparece em primeiro lugar aqui conhecimentos gerais e problemas sociais em segundo. O que é conhecimento geral? É aqui que muitos estudantes vão se diferenciar. Tá? Na prova de conhecimentos gerais, você não vai encontrar questões que te remetem ao seu material didático, ao seu livro de estudo, às aulas tradicionais, porque pressupõe um arcabouço teórico, um arcabouço intelectual que você vai conquistar como? Por meio das leituras acumuladas ao longo dos anos, por meio dos filmes que você assiste, das séries que você acompanha, das músicas que você ouve. Esse arcabouço intelectual vai te dar um caldo muito interessante para fazer o Enem, porque uma série de questões ali não são conteudistas, elas são interpretativas, são de percepção de mundo, tá certo? Por isso que eu insisto, além de ter o cronograma de estudo tradicional, dos conteúdos que mais aparecem, tenha um cronograma
de séries, filmes, músicas e livros para ler ao longo do ano. Eu sei que é difícil conciliar isso tudo, mas eu tenho uma série de dicas aqui sobre livros que fazem síntese sobre um período. E aí você não vai ficar estudando livros específicos. Você pega um livro, por exemplo, da Lilia Schwartz, que a gente já comentou aqui no canal, sobre o autoritarismo brasileiro, que ela vai fazer uma síntese do Brasil. E a Schwartz aparece pra caramba nos vestibulares. Então, espero que essas dicas ajudem vocês, tá certo? Fechando então o Enem, vamos voltar para o nosso gráfico inicial. O que mais cai no Enem? História do Brasil, História Geral. Agora vocês já sabem o que cai dentro desses temas, tá certo? E tem muito mais condições para se preparar para os vestibulares. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Quem puder curtir e compartilhar, eu agradeço muito. E deixa aqui nos comentários aquilo que você precisa, aquilo que você gostaria de ver no canal Historiando. Espero que assim a gente possa ajudar nessa jornada rumo à conquista dos vestibulares. Um abraço a todos e até a próxima.